Oi gente, tudo bom? Sou a professora Adriana Hamasaki e você está assistindo a mais uma videoaula do meu canal Adriana Explicar. Vamos começar com regras básicas de derivação. Gente, meus vídeos não são curtinhos porque eu procuro trabalhar bem os conteúdos com muitos exemplos e alguns exercícios propostos, além de também trabalhar com vocês videoaulas somente de exercícios, certo? Vamos às nossas regrinhas de derivação. A primeira, derivada de uma função constante. Então, se eu tenho f de x de c, c é um número real, uma função constante, eu quero derivar x. Não tem x aqui, então eu não tenho quem derivar, certo? Por isso que a derivada de uma função constante é zero. Então, f de x igual a 7. A derivada desta função é zero. F de x igual a π. A derivada dessa função, zero. F de x igual a raiz quadrada de 10. Derivada dessa função, zero. Se eu tivesse aqui, vamos fazer um diferente, né? O D. Se eu tivesse f de x igual a 2a, quem seria meu f' de x? Gente, meu f' de x vai ser zero. Por quê? A derivada é em função de x. Aqui não tem x. Então, é só constante, certo? Derivada de onde não tem x é zero. Se fosse f de y, eu precisaria ter y aqui. F de t, eu tenho que derivar t, tá? Então, prestem atenção nisso, tá bom? Vamos lá. A principal regrinha, tá, de derivada. Principal. Das básicas, eu considero a principal, né? É conhecida como regra da potência ou regra do tombo, né? Por quê? Porque nós temos, a função é uma constante vezes x elevado a uma potência. Esta potência, esse n, ele tem que ser diferente de zero, tá bom? Então, onde o n pertence aos reais, não nulos, por isso do asterisco, diferente de zero, e c é uma constante real, tá? Então, também diferente de zero, porque senão zero, né? Tinha que ter posto asterisco ali. Então, asterisco nele. A gente vem e coloca asterisco. Não seja por isso, né? Então, qual que é essa regra do tombo? Esse expoente, ele cai, por isso ele tomba na frente desse coeficiente, dessa constante. Então, fica n vezes o coeficiente do x, e eu tiro uma unidade desse expoente, tá? Fica n menos 1, certo? Então, se eu tenho c vezes x elevado a n, a derivada é n vezes c vezes x elevado a n menos 1. Cai o n e eu tiro uma unidade do n. E quando eu tenho x elevado a 1, né? Porque aqui não tem nada. Então, é x elevado a 1. O que acontece por esta regra do tombo aqui? Vai cair o 1 vezes o c vezes o x elevado a 1 menos 1. E 1 vezes c é o próprio c, vezes x elevado a 0. Certo? Que 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, dá 1. Então, fica c vezes 1, que dá o próprio c. Por isso que a derivada de x é a própria constante. Na verdade, a derivada de x é 1. E 1 vezes o c ficou o c. Tudo bem? Então, vamos a exemplos aqui da regra do tombo. Então, eu tenho f de x igual a x elevado a 6. Gente, aqui não tem c. Tem sim, você que não vê. Está escondido. É 1 vezes x elevado a 6. Como é que a gente faz? Cai o 6 multiplicando, fica 6 vezes x, e tiro 1 do expoente. Então, a minha derivada fica 6 vezes x elevado a 5. Deu para entender? É isso aqui, nada além disso.
Ó, 4t ao cubo. Aqui eu estou derivando em função de t, certo? Então, vamos lá. O expoente 3, que está na variável t, cai para multiplicar o 4t. O 3, eu vou tirar uma unidade. Então, fica 3 vezes 4, 12t ao quadrado. Fácil, não é? Então, vamos a mais exemplos de alguns casos especiais. Este caso, né, eu não consigo derivar assim no denominador. Aplicar a regrinha desse jeito aqui no denominador. Não dá, certo? Eu teria que fazer aqui a regrinha do quociente para dar certo, tá? Mas do jeito que está, não é possível. Mas, pela propriedade de potenciação, a gente sabe que quando nós temos 1 sobre a elevado a n, é a mesma coisa que a elevado a menos n. Então, eu consigo subir para o numerador. Aí dá para eu fazer que essas regras aqui se aplicam a potências no numerador. Agora, fica x elevado a menos 2. Não importa se meu expoente é positivo, negativo ou fracionário, certo? Eu uso a regra do tombo do mesmo jeito. Então, ó, tombo menos 2 para multiplicar o x e tiro 1 do expoente. Então, menos 2 menos 1 fica menos 3. E menos 2 aqui, menos 2 vezes x elevado a menos 3. Como a pergunta foi dada com expoente positivo, foi feita, né? Com expoente positivo no denominador, eu tenho que dar a resposta da mesma maneira que me perguntaram. Então, eu tenho que descer. Então, fica menos 2 sobre x ao cubo, positivo. A mesma coisa é esse. Façam. Vamos corrigir. Tenho que subir. Então, fica 5x elevado a menos 4. Menos 4 é o expoente da minha variável, então cai multiplicando 5. E eu tiro 1 desse expoente. Então, menos 4 vezes 5, menos 20. Menos 4 menos 1, menos 5. Mas, de novo, a pergunta foi feita com o expoente positivo. Então, eu vou deixar o expoente positivo. Para isso, ó, eu volto para o denominador. Então, a derivada f' de x é igual a menos 20 sobre x à quinta. Vamos agora a mais um caso em particular, quando tem raiz. Porque também não existe derivada de raiz. Não tem regrinha. Mas por que não tem a regrinha? Porque raiz é uma potência fracionária. Lembra da aulinha de propriedades de potenciação? Então, se eu tenho raiz enésima de a elevado a n, é a mesma coisa que a base fica, ó, a elevado a m sobre n. Ó, o índice vem para o denominador e o expoente vai para o numerador. Então, aqui, raiz quadrada significa que aqui é 2 e aqui é o expoente 1, que a gente não escreve, né? Logo, ó, é a mesma coisa que x elevado a meio. Agora eu aplico essa regrinha de derivada. O meio cai multiplicando x e eu tiro 1 do expoente. Meio menos 1, você tem que fazer o MMC, né? Não tem como, você tem que fazer o MMCzinho. Então, você vai fazer, lembra, ó, meio menos 1. Então, MMC 2, 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1, menos 2, aqui é 1, dividido por 1, 2, vezes 1, 2. Então, resposta menos meio. Tá aqui menos meio, certo? Mas a pergunta foi feita dentro da raiz, então vamos responder dentro da raiz. Então, primeiro, o expoente está negativo, eu tenho que deixá-lo positivo. Então, eu vou mandá-lo para o denominador. Então, meio vezes 1 sobre x elevado a meio. X elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes raiz quadrada de x, 2 vezes raiz quadrada de x. Este aqui, vou só começar para vocês.
Ó, aí vocês fazem este. O que a gente tem aqui? X elevado a 2 terços. Ó, o índice 3 vem para o denominador e o expoente para o numerador. Agora, é a mesma regra da potência ou do tombo, como vocês queiram chamar. Então, vamos lá. Cai os 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. 2 terços menos 1, fazendo MMC, vai dar menos 1 terço. A pergunta foi feita dentro da raiz, então eu tenho que responder. Para isso, primeiro vamos deixar esse expoente positivo. Então vai ficar 2 terços vezes 1 sobre x elevado a 1 terço. X elevado a 1 terço é, isso daqui, ó, é a mesma coisa que raiz cúbica de x elevado a 1. Tá? Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes raiz cúbica de x, 3 raiz cúbica de x. Certo? Vamos a mais uma regrinha? Bem, regra da soma. Significa o quê? Se eu tenho parcelas para uma soma, ó, certo? A derivada é a derivada de cada parcela, de cada termo. Então, este A, vocês têm que derivar cada um destes termos, né? Então, essa regra da soma, ela fica praticamente como exercício para as regrinhas que a gente viu agora de derivada da função constante, certo? E derivada da potência, tá? Então, façam. Voltando, vamos lá. Ó, eu pus em cores para a gente poder fazer a derivação, assim fica mais fácil de ver. X à oitava, regra do tombo. Então, ó, o 8 cai e eu tiro 1 desse expoente 8. Menos 4x à quarta, a mesma coisa. Eu copio menos, caio 4 vezes 4x elevado a 4 menos 1, que eu tiro 1 do expoente. 10x ao cubo, a mesma coisa. Caio 3, multiplicando 10x ao cubo, e o expoente eu tiro 1, 3 menos 1. Derivada de menos 6x. Lembra que quando eu tenho o x sozinho, a derivada de x, é 1, desculpa. 1 vezes menos 6, menos 6. Derivada de constante, aqui não tem x, então eu não derivo, logo é 0, certo? Arrumando, nós temos 8x elevado a 7, menos 16x ao cubo, porque menos 4 vezes 4, 3 vezes 10 ficou 30, x ao quadrado, já que tiramos 1 do expoente, menos 6. Certo? Próximo. Ó, aqui não tenho problema, não tenho problema. A variável z não está no denominador. O denominador é 9, é número, eu não tenho que subir. Certo? Eu só vou subir, que é o caso aqui do lado, quando eu tenho a minha variável no denominador. Aí eu faço a regrinha da potência, trocando o sinal do expoente. Menos raiz quadrada de 7. Eu não preciso... deixa eu me ajeitar na cadeira. Eu não preciso pôr, né, 7 elevado a meio, porque aqui não tem variável. Eu só vou fazer a regrinha da potenciação, né, de fração, potência fracionária para raízes, quando dentro da raiz nós tivermos a nossa variável que a gente quer derivar, tá? Então aqui eu não mexo. Então o que eu mexo é este daqui, que ficou 8 vezes z elevado a menos 2. O restante eu só fiz em cor. Então, ó, este primeiro, o 4 cai multiplicando o 3 e o z, o expoente, fica 4 menos 1. Este é a mesma coisa, o 3 cai multiplicando, ó, o z ao cubo sobre 9, tá vendo? E o expoente 3 a gente tira 1. O menos 2 cai multiplicando o 8 e eu tiro 1 do menos 2. E derivada de constante é 0. Tá vendo? É raiz, eu não preciso pôr fracionário, tá? Porque não tem variável aqui dentro. Vamos arrumar, né? Ah, aqui dá para simplificar. Por quê? É 3 sobre 1, certo? Vezes z elevado a 3 menos 1 sobre 9.
Então dá para simplificar. Divido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então essa parte azulzinha ficou 12z ao cubo. A verde, 1 vezes z ao quadrado, ficou z ao quadrado. 1 vezes 3, 3. Ficou menos 2 vezes 8, menos 16. Menos 2, menos 1, menos 3. A pergunta foi feita todas com expoentes positivos, então vamos arrumar. Desce, então z elevado a menos 3 é 1 sobre z ao cubo. Logo, 16 vezes 1, né? Gente, tem que lembrar que aqui é 16 sobre 1. Então, você faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Certo? Vamos a mais regrinhas. De uma função exponencial. Então, eu tenho ó, a elevado a x. Certo? Essa é a minha função exponencial. Lembrando que o a tem que ser o número real positivo. Porque como eu estou elevando a x, se essa base a for negativa e o meu expoente for par, ele fica positivo. Se for ímpar, fica negativo. Então você fica tendo saltos, deixa de ser uma função contínua. Se não é função contínua, não tem limite. Se não tem limite, não tem derivada. Certo? E não pode ser o zero. Bem, como é que fica a derivada? Então, se é c vezes a elevado a x, vai permanecer c vezes a elevado a x vezes ln de a. Ln, gente, é um logaritmo. Então, ó, eu tenho log. Quando eu tenho log de a na base e, eu escrevo ln de a. Porque o e, a base quando é um logaritmo especial, logaritmo neperiano, tá? Que a gente chama de ln. O pessoal que estuda engenharia elétrica, né, engenharia mecânica, usa muito o ln. Tá? E nós temos o quê? Que log de e na base e seria ln de e. Mas quando nós temos log de um número na mesma base que ele, significa que é 1. Tá? Então, ln de e é igual a 1, sempre. Tá bom? Então, são coisinhas que a gente tem que lembrar. Então, vamos lá. Vamos derivar essa função. F de x é igual a 2 elevado a x menos π. Ó, π aqui é constante, certo? Então, ó, coloquei em duas cores para a gente ver a fatoração de cada um. Fatoração não, derivação. Então, ó, 2 elevado a x se encaixa nesta regra da potenciação, da função exponencial, que é o c, que no caso é 1, certo? Então, 2 elevado a x, vejam que a gente permanece. Nós acrescentamos vezes ln da base da função exponencial. Então, como é 2 elevado a x, fica vezes ln de 2. Derivada de menos π, 0. Então, resposta, 2 elevado a x vezes ln de 2. Aqui, vamos derivar. Então, eu tenho menos 3 vezes 5 elevado a x. É uma função exponencial. Ó, o c é menos 3. Separei aqui em duas cores. E o e também. O e é o número real, né? É um número irracional, igual ao π. É 2,7 alguma coisa, eu nunca lembro todos os valores, tá? Então, vamos derivar os dois. Então, ó, da parte azulzinha, nós temos, a gente copia, ó, o menos 3 vezes 5 elevado a x, vezes ln, ó, da base da função exponencial, ln de 5. Aqui é a mesma coisa. Este e elevado a x sobre 2, eu posso enxergar como, ó, isso daqui eu posso enxergar como meio vezes e elevado a x. Então, o meio é o c, por isso que eu copio, eu mantenho, tá bom? Ó, eu mantenho e elevado a x sobre 2, vezes ln da base da minha função exponencial, que é o e, tá? Mas, ó, ln de e é igual a 1. Então, isso daqui dá 1. 1 vezes e elevado a x sobre 2 é o próprio e elevado a x. Então, essa é a resposta da minha função exponencial, aqui de y, tá? Eu apresentei o ezinho aqui. Então, ó, função exponencial. Se eu tenho uma constante vezes uma base elevada a x, a derivada é a constante vezes a base elevada a x, eu copio, vezes ln da
base. Mas nós temos uma função exponencial especial, que é quando eu tenho uma constante vezes uma função exponencial, mas a base é o próprio e, certo? Então, na derivada, ó, é só o próprio e. Por quê? Eu não preciso colocar e vou pôr em verde. Ó, eu deveria pôr ln de e. Só que ln de e dá 1. 1 vezes tudo isso fica só isso. Tudo bem? Então, ela é uma derivada especial da função exponencial, certo? Então, ó, exemplos. Né? Nós temos e elevado a x menos 2x. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. De 2 vezes x, derivada de x é 1. Menos 2 vezes 1, o próprio menos 2. Tá feito. Aqui, a minha variável é a. Aqui em cima era x, aqui embaixo é a. Certo? Então, é menos 3e elevado a mais raiz quadrada de a. Então, aqui eu separei em duas cores. Certo? Então, vamos lá. Derivada de menos 3 vezes e elevado a a é o próprio menos 3 vezes e elevado a a. Ó, essa daqui. Certo? Que a funçãozinha exponencial e, ela é especial. Eu não preciso pôr ln de e porque é 1. Aqui, raiz quadrada de a virou a elevado a meio. Então, ó, o meio cai e eu faço meio menos 1. Então, ficou meio vezes a elevado a menos meio. Eu tenho que arrumar, né? Foi feita a pergunta em raiz, eu tenho que responder em raiz. Então, nós vamos ter 1 sobre a elevado a meio positivo. Logo, menos 3e elevado a a mais 1, porque 1 vezes 1, 1. 2 vezes raiz quadrada de a, 2 raiz quadrada de a. Certo? Bem, vamos ver agora da função logarítmica, que eu estou passando para vocês nesta videoaulas principais. Eu vou ter uma outra videoaula com as trigonométricas, tá? Então, ó, de logaritmo. Se eu tenho c, que é uma constante, vezes log de x na base a derivada vai ser c vezes o inverso do logaritmando. O logaritmando é o x. Quando eu falo log de x na base a, x é logaritmando. Então, ó, o inverso do logaritmando vezes log, e eu ponho o e no lugar do logaritmando. Então, ó, c vezes 1, c. Aqui embaixo é sobre 1 vezes x, por isso que é c sobre x vezes log de e na base a. Então, derivada de f de x, de log de x na base 2. Então, eu faço o inverso do logaritmando, 1 sobre x, vezes log de e na base 2. Então, no lugar do x eu ponho o e e eu coloco ele para fora, o inverso. Certo? Aqui, mesma coisa. Ó, eu faço menos 3 vezes logaritmando é x, o inverso, 1 sobre x, vezes log de e na base 5. Agora, derivada de 2/5 de log de t na base 20. Então, eu faço aqui, desculpa, é menos 3 vezes 1, menos 3 sobre x. Vamos lá, desse. Eu já achei que já estava com a resposta. Então, ó, 2/5 vezes o inverso do logaritmando, ó, vezes log, no lugar do t eu ponho e na base 20. Então, a resposta, 2 vezes 1, 2, 5 vezes t, 5t, log de e na base 20. Nós temos aqui também uma função logarítmica especial, tá? Que é o ln. Tá? Lembra que o ln, eu achei que eu tinha posto aqui também. Você tem que lembrar, né, que ln de x é a mesma coisa que log de x na base e. Certo? Então, quando a gente faz a derivada de ln de x, como que a gente teria que fazer? Teria que fazer c vezes, né? Aqui seria c vezes log de x na base e.
Então fica 6c vezes 1 sobre x vezes log de e na base e. Não é? Se eu fizer pelo logaritmo que a gente viu atrás. Só que log de um número na mesma base que ele é 1. Por isso que ele some. Tá? Por isso que a derivada, né, de c vezes ln de x é c vezes 1 sobre x. Tá? É o inverso do c vezes o inverso do logaritmando. Então vamos a exemplos. Então fica mais fácil calcular derivada de ln do que de logaritmo, né? Que a gente não precisa copiar o log com base com e, certo? Aqui ele some. Então, ó, 2 vezes ln de x, a derivada vai ser 2 vezes 1 sobre x. Então, 2 sobre x. Derivada de menos 7 vezes ln de x vai dar menos 7 vezes 1 sobre x. Então, menos 7 sobre x. 1/3 ln de t vai ficar 1/3 vezes 1 sobre t. A derivada, 1 sobre 3t. Certo? Então, ó, as regras básicas de derivação. Derivada de uma constante é igual a zero, que é o resumo do que a gente viu. Quando eu tenho c vezes x, a derivada é o próprio c, porque a derivada de x é 1. 1 vezes c, c. Derivada da potência, c vezes x elevado a n. Nós fazemos n vezes c vezes x elevado a n menos 1. Regra da soma. Você tem parcelas, você faz a derivada de cada parcela. Derivada da função exponencial. C vezes e elevado a x é o próprio c vezes e elevado a x. Quando a base não é e, for um outro número real positivo, diferente de zero, nós fazemos c vezes a elevado a x vezes ln de a. Esse de cima é apenas quando a função exponencial for base e. Logaritmo, né? Nós temos log c vezes log de x na base a. A derivada é c vezes o inverso do logaritmando x vezes log de e na base a. Então fica c sobre x vezes log de e na base a. E a do ln? A do ln, como ficaria ln de e, dá 1. Então se eu tenho c vezes ln de x, fica c vezes 1 sobre x. Fica apenas c sobre x. Certo? Resumindo, é isso. Vamos fazer uns exercícios para dar uma fixada, né? Então, ó, as respostas desses. Vamos lá. Ó, x e menos 3. Derivada de x é 1 e de menos 3 é 0. Então, ficou 1. Aqui, nestas, né? X ao quadrado menos 2ln de x. De x ao quadrado, cai o expoente 2 e tiro 2 do expoente. Então, fica 2 vezes x elevado a 1. Menos 2 vezes ln de x é 1 sobre x. Então, fica menos 2 sobre x. Mais, ó, 5x ao quadrado menos 3 vezes e elevado a x. Então, tá aqui. Vamos ver como fica, né? Verdinho, regra da potência. Roxinho, regra da função exponencial. Então, nós temos o 2 cai multiplicando, 2 vezes 5 vezes x elevado a 2 menos 1, e derivada de e elevado a x é o próprio. Então, aqui fica 2 vezes 5, 10, o x ao quadrado eu tirei 1, então ficou x, menos 3e elevado a x. Esta é a resposta dessa. Então, fica meio, né, derivada de ln, 1 sobre x, menos derivada de função exponencial, só que a base não é e. Então, eu copio a função, faço vezes ln da base, que é 6. Está aqui. Fica 1 vezes 1, 1. 2 vezes x, 2x. Certo? E, por último, aqui está pedindo a imagem, quando x é igual a 2, da derivada desta função. Então, primeiro nós temos que derivar, mas a resposta é essa. Veja se vocês acertam.
Bem, o 3 cai, fica 3 vezes menos 2 e fica o 3 menos 1. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, a nossa derivada fica sendo menos 6 vezes x ao quadrado mais 1 sobre x. Quando a gente vai calcular f' de 2, eu vou pôr 2 no lugar do x na derivada. Então, ficou menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 1 sobre 2. 2 ao quadrado, 4, vezes menos 6, menos 24, mais meio. Fazendo o MMC, sabendo que aqui é 1, a resposta, menos 47 meios. Bem, aqui, eu até fiz o MMC para vocês. Então, menos 48 mais 1 fica menos 47, certo? Então, gente, a nossa próxima videoaula vai ser sobre as regras básicas de derivadas, mas trigonométricas, certo? Então, quem ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, acione o sininho para poder receber as mensagens de novos vídeos, porque eu sempre estou colocando 3, 4 vídeos por semana, tá bom? E aí, por favor, cliquem em gostei e indiquem para amigos. Até nossa próxima videoaula. Bons estudos. Tchau!